Oi pessoal, meu nome é Leilane Ferreira e a gente está começando mais uma aula da monitoria de redes de computadores da Universidade de Pernambuco. Na aula de hoje nós vamos aprender um pouco sobre Socket utilizando a linguagem de programação Java. Primeiramente, quando trabalhamos com Socket, nós podemos fazer dois tipos de implementação. A gente pode fazer a implementação de um echo e a gente pode fazer a implementação de um chat também. Mas qual seria a diferença? No echo, a entidade ela vai enviar uma solicitação e ela vai receber apenas uma resposta em relação a essa solicitação que ela enviou. No chat, não. No chat, ela pode mandar várias mensagens e receber várias respostas em relação a essa mensagem, como se assemelha a alguns dos chats que a gente vê por aí, que é o chat do Facebook e o chat do WhatsApp também. A implementação que a gente está utilizando aqui é a implementação de um echo. Então, levando em consideração algumas das coisas que a gente aprendeu sobre a camada de transporte, a gente sabe que existem os protocolos TCP e o protocolo UDP. E Java, ele tem esse suporte para você realizar a implementação de sockets, tanto com um protocolo quanto com o outro. No caso do TCP, os pacotes que a gente está utilizando vai ser os pacotes socket e o server socket, que é o que a gente está utilizando nesse exemplo aí. E no UDP, existem os pacotes Datagram e o Datagram Package. Inicialmente, eu vou explicar esse exemplo para vocês, e depois a gente vai começar a implementação de um segundo exemplo, que seria um exemplo de UDP. E nesse exemplo de UDP a gente vai trabalhar um pouquinho com a noção de broadcast. Mas primeiramente a gente vai estar aqui focando nesse exemplo, que é o exemplo TCP. Primeiramente, a gente tem esse exemplo aí, que é o cliente e o servidor. Para que a gente possa estar utilizando Socket em Java, a gente vai estar utilizando tudo que a gente escreve dentro da main e tratando as exceções que ele pode surgir com o try-catch. A gente vem aqui utilizando esse pacote Socket e cria o cliente. Quando a gente cria o cliente, a gente está instanciando ele e a gente vai colocar tanto um IP para ele, que nesse caso aqui eu defini como localhost, tanto uma porta também. E aí, tendo o cliente criado, a gente vai criar os streams, que são os fluxos, para que a gente possa estar enviando os dados. Nesse caso aqui, esse fluxo ele está sendo atribuído totalmente ao cliente. Ou seja, ele está pegando tudo que o cliente está querendo enviar para o servidor e repassando isso para frente através dessas entidades aí de output stream e data output stream. Dessa forma, quando ele estabelece essa conexão entre os fluxos, ele vem aqui com esse método de write, que é o método que vai permitir que seja enviado alguma coisa. Então, eu coloquei esse 65 aqui, que ele representa a letra A em ASCII, letra maiúscula no caso. Quando a gente vem para aqui, para o servidor, ele vai estar... Primeiramente, a gente tem que instanciar um servidor com essa classe Server Socket, que eu já havia falado, e a gente tem que atribuir uma porta para que esse servidor fique escutando, que é justamente a mesma porta que o cliente está mandando aquela mensagem. A gente cria também uma conexão, que seria um socket, a parte para que o servidor possa estar escutando nesse socket, e nesse método aqui, accept, é justamente onde ele está esperando que a conexão ela seja estabelecida. Aqui ele pega o string da conexão, que é tudo aquilo que vai ser enviado do cliente para ele, e posteriormente ele só vai printar isso na tela. Como a gente está fazendo um echo, o servidor ele vai ter que responder para o cliente. Então, justamente, a gente usa a mesma noção que a gente usou no cliente, quando o cliente foi enviar uma mensagem para o servidor. Dessa forma, ele vai enviar aqui o 66, que seria a letra B em ASCII. E, posteriormente, ele fecha tanto o servidor como a própria conexão, que é o socket. Voltando aqui para o cliente, ele vai utilizar as noções ainda de putstream para que ele possa receber a mensagem do servidor. E, posteriormente, ele encerra a conexão. Eu vou rodar inicialmente o servidor para que ele possa estar escutando, esperando com que o cliente se conecte. Então, posteriormente, eu rodo o cliente. Observem que essa aqui, a entrada, é a primeira que eu rodei, que é a que diz respeito
ao servidor, ele está recebendo aquilo que o cliente mandou, que é a letra A. E posteriormente, a gente tem o resultado que o servidor deu ao cliente, que seria a letra B. Eu vou fechar aqui essas abas para que a gente possa começar a realizar a prática utilizando o socket agora para UDP. Vou criar duas classes, uma para cliente e uma para o servidor. Tendo as minhas duas classes prontas, eu vou colocar a main nas duas, que é o passo inicial que a gente deve fazer. E vou colocar o try-catch, que a gente vai precisar utilizar. Eu vou iniciar aqui escrevendo a string que vai ser a minha mensagem que eu vou enviar para o meu servidor. Mas aqui embaixo eu vou criar um array de bytes para receber, para pegar na realidade os bytes dessa mensagem. Vou definir já o valor da porta. E vou definir o IP que a gente vai estar utilizando. Como a gente vai fazer broadcast, a gente vai utilizar o IP 255 em todas as casas. A ideia desse socket aqui é que o cliente ele faça uma solicitação ao servidor através de um broadcasting para conseguir pegar o IP do servidor. O servidor vai mandar esse IP quando mandar um datagrama para esse cliente. Tendo um datagrama em mão, o cliente vai pegar esse datagrama e extrair o IP dele. Aqui no try-catch a gente já pode colocar o datagrama socket, que vai ser justamente a representação do cliente. Para que a gente possa receber o IP desse cliente, a gente vai criar essa entidade aí, o inetAddress, que ele na realidade encapsula o endereço IP que a gente definiu.
Tendo esses dois passos completados, a gente vai agora criar o Datagrama Package. Esse Datagrama Package é o pacote em si que o cliente vai estar enviando. Os parâmetros para o construtor desse Datagrama Package vai ser justamente o buffer que a gente tinha criado, que é o da mensagem no caso, o tamanho dessa mensagem, o próprio endereço IP e a porta. E por fim, a gente faz com que o cliente ele envie esse Datagram Package.